Boa noite, alunos. Hoje a gente vai para mais uma aula na disciplina de biossegurança, né? Espero que estejam todos bem, aproveitando o conteúdo. E qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho das principais soluções que a gente pode utilizar para fazer a questão da higiene, da limpeza, desinfecção no ambiente hospitalar, né, dando sequência às aulas que a gente estava tendo com relação à limpeza e toda a questão dos cuidados por conta de infecção hospitalar. E a gente também vai ver um pouco sobre o gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde, né, o quanto que é importante, o quanto que isso tem impacto na questão financeira, inclusive, do hospital, por conta dos resíduos que a gente produz dentro de um ambiente hospitalar, tá? Então, a legislação mudou um pouquinho, mudaram alguns conceitos, e aí eu já vou passar isso de uma maneira mais atualizada, que foi a mesma forma que eu usei para fazer o treinamento com a equipe do hospital onde eu trabalho, não só com a equipe de enfermagem, mas com todo o hospital, desde o administrativo, operacional, enfermagem e tudo mais, tá bom? Eu vou compartilhar a tela, como de costume eu vou deixar a atividade para vocês, tá? E o conteúdo também, tá bom? Só um pouquinho. Então, como eu já havia dito, a gente vai falar um pouquinho sobre as principais soluções utilizadas e os resíduos do serviço de saúde, tá bom? Então, hoje a gente tem vários tipos de soluções que a gente pode usar dentro de um ambiente hospitalar. E aí a gente vai ver principalmente algumas características, para que serve, aonde a gente utiliza, e se tem alguma coisa que a gente precisa saber além disso, tá bom? Via de regra, por questões de segurança, toda e qualquer solução química que a gente tenha dentro da nossa unidade, a gente tem que ter uma FISPIC, que é a ficha de identificação de produtos químicos ou de produtos químicos de saúde. Então, o que significa essa FISPIC? A gente precisa ter ela de fácil acesso, porque se eu tiver contato nos olhos, ou inalei, ou ingerir qualquer substância química, a ficha técnica desse produto já vai dizer aquilo que eu tenho que fazer ou não, né? Se eu tenho que tomar alguma conduta ou não com relação a esse produto, tá? E quais são os riscos, se é inflamável, se não é, e por aí vai, tá bom? Então, o álcool 70, ultimamente, o que a gente mais utiliza no serviço de saúde, né? Então, a gente pode fazer antisepsia da pele antes de aplicar as injeções, desinfecção de mobiliário, ampolas, termômetros e equipamentos, né? Se tiver qualquer presença de matéria orgânica, ele não tem a mesma eficácia. Então, digamos assim, eu tenho um laringo, a lâmina do laringo que a gente limpa com o álcool, se tiver qualquer presença de sangue ou alguma secreção, ele não vai ter a mesma eficácia. Então, eu tenho que lavar a lâmina do laringo e depois eu vou passar o álcool a 70%. Com o que eu lavo essa lâmina do laringo? Uma solução de clorexidina degermante, por exemplo, né? Ou um sabonete líquido. Água e sabão com fricção, né? Com esfregando, isso já é o suficiente. Aí eu tiro toda a matéria orgânica e eu coloco, aí sim eu passo o álcool 70 e essa lâmina do laringo, por exemplo, está pronta para ser utilizada, tá bom? Então, onde eu tiver matéria orgânica, eu sempre tenho que tirar para depois eu passar a fazer a antisepsia, tá bom? Solução de álcool a 70% glicerinado, muito comumente conhecido como álcool gel, né? Que é onde a gente usa para lavar as mãos quando a gente não tem como usar água e sabão, tá?
e aí sim a gente tem a importância dele de prevenção de infecção cruzada do paciente. Então, lembra que tem os 5 momentos certos que a gente viu, quando que eu vou usar o álcool gel ou lavar as mãos? Ou, se na falta de lavar a mão, eu uso o álcool gel para substituir, tá? Mas, naqueles 5 momentos é onde eu tenho que usar, tá bom? PVPI degermante a 10% ou clorexidina degermante a 2%. Via de regra, alguns hospitais já substituíram o PVPI, que era aquele iodo degermante, por clorexidina. O iodo, muita gente tem alergia, então isso causava sérios transtornos. E aí é feito o quê? Clorexidina degermante para a gente não ter nenhum problema, tá bom? Só usa o iodo quando alguém tem alergia à clorexidina. Isso vale tanto para o tópico quanto para o alcoólico ou aquosa, tá? Aí a gente usa para quê? Para antisepsia da pele, mãos e antebraço da equipe cirúrgica. Então, aquela escovinha que o cirurgião usa para fazer a lavagem das mãos e do braço antes de fazer uma cirurgia, aquilo contém clorexidina degermante a 2%, tá? E para descontaminação do campo operatório. Então, se eu tenho que preparar uma pele, lavar a pele onde vai ser feita a incisão, eu lavo com uma esponjinha com clorexidina e limpo a pele com uma compressa cirúrgica estéril, por exemplo, tá? Da mesma forma, esse produto não tem ação quando eu tenho a presença de sangue, tá? Então eu vou ter que esfregar bem, limpar bem, depois lavar ele, usar ele de novo, tá? A PVPI tópico a 10% ou clorexidina aquosa, da mesma forma que a gente já substituiu o iodo degermante e o tópico também, tá? Então, usa-se muito mais uma clorexidina aquosa para fazer uma antisepsia superficial da pele, ou seja, para limpar a pele para fazer um curativo, é uma antisepsia ginecológica. Então, quando tem uma cirurgia ginecológica, a gente faz toda a limpeza do canal vaginal, por exemplo, dos introitos, né, da entrada e do canal vaginal com a clorexidina aquosa, tá? Ou quando eu vou passar uma sonda de vesical de demora ou de alívio, a gente faz essa antisepsia também com a clorexidina aquosa, tá? Basicamente, todos esses produtos são neutralizados na presença de matéria orgânica, tá? Cloro orgânico em pó, ele é utilizado em caso de derramamento de fluidos orgânicos. Então, existe dentro das unidades um kit de derramamento, porque se eu derrubo um quimioterápico, se eu derrubo qualquer produto químico, eu tenho que neutralizar. Então, a primeira sequência, a gente joga o cloro em pó, tá? Aí ele forma uma base, é como se tivesse uma formação, uma massa, e aí eu consigo retirar todo aquele produto de uma vez, tá? E ele líquido é que geralmente o cloro é usado para limpeza de superfície, limpeza terminal, concorrente, piso e áreas críticas, tá bom? Que é o hipoclorito que a gente conhece, tá? Ele é um desinfetante clorado, destrói micro-organismos patogênicos e inativa os vírus, tá? Então, ele é bem potente. O glutaraldeído, que a gente também já viu um pouquinho dele, é um desinfetante de alto nível usado no setor de endoscopia. De novo, a gente lembra que ele tem que ter uma sala especial só para ele, com exaustor e uma série de regras que... por isso que ele não é muito utilizado, tá? Prefere-se, por exemplo, usar o ácido peracético do que o glutaraldeído, tá? E ele tem que ter um tempo de ação de no mínimo 30 minutos. Quando eu tenho um ácido peracético, que eu consigo fazer a mesma desinfecção em apenas 10 minutos, tá? Detergente enzimático, então limpeza dos materiais instrumentais utilizados em curativo, respiratório ou cirúrgicos antes de ser esterilizado. Então, todo o material que chega na CME, eu vou usar um detergente enzimático para lavar, antes de eu colocar ele para ser esterilizado, tá? A diluição depende muito de produto para produto, de máquina para máquina, tá? Porque eu também uso o mesmo detergente enzimático dentro de uma lavadora, de uma termodesinfectora ou de uma ultrassônica, por exemplo, tá?
remoção de sujidade através de uma remoção mecânica, então eu vou lavar e esfregar, ou dentro dos equipamentos de lavagem, tá? Sabão líquido, que é o que a gente usa para lavar nossa mão, tá? Peróxido de hidrogênio ou ácido peracético, também, que é o que eu falei, que é utilizado geralmente substituição ao glutaraldeído para fazer a desinfecção de endoscópio ou de material respiratório, porque ele tem um tempo de ação menor. Tem os riscos, óbvio, que é uma solução a 0,2% tamanho e acidez, mas a gente usa ele com risco, usando todos os EPIs e tudo mais, com risco tanto quanto o glutaraldeído por conta da questão inalatória, tá bom? Fenol 4%, que é utilizado mais em frasco de controle de diurese para neutralizar o odor de urina, tá bom? Geralmente isso é o que a gente tem de material disponível, né? Então, é o que mais comumente a gente usa, tá bom? Falando um pouquinho agora dos resíduos, o que eu faço, né? Para onde vai, o que acontece? E até isso a gente é responsável pelo descarte do resíduo, né? Porque se a gente descartar isso errado, eu posso machucar um coletor da empresa que vem buscar, eu posso machucar o pessoal da higiene, da limpeza. Então, o quanto que isso é grave, o quanto que a gente é corresponsável, tanto com a questão ambiental, quanto que a questão da saúde dos nossos colegas de trabalho, tá? Então, como eu falei, a legislação ela é um pouco mais recente, foi feita uma RDC, que é a 222, de 28 de março de 2018, que trata da questão do gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde. Então, é um conjunto de procedimentos de gestão planejados e implementados a partir de bases científicas, técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a geração de resíduos e proporcionar um encaminhamento seguro de forma eficiente, visando a proteção dos trabalhadores e a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. Olha a importância da questão do gerenciamento de resíduos de saúde. Nessa própria RDC, eles falam um pouquinho sobre a questão da reciclagem. Então, assim, se a gente for pensar numa unidade de serviço de saúde no hospital, numa clínica, num consultório odontológico, no que quer que seja, essas instituições pagam pelo resíduo de saúde para ser retirado. Então, todo o lixo que é recolhido, a gente gera um custo para dentro do hospital. Claro, o resíduo químico tem um preço muito mais caro, o resíduo infectante é outro, o de pérfuro é outro. Então, se a gente passa a descartar de maneira correta, o peso sai adequado e a gente não paga além daquilo que a gente já deveria pagar. Se eu pensar numa questão de reciclagem, por exemplo, eu reduzo o peso do lixo comum, porque até pelo lixo comum, que é como aquele que a gente produz em casa, o hospital também paga para ser retirado. Então, olha a importância da gente gerenciar esses serviços, esses resíduos de maneira correta, tá bom? Então, aqui a gente tem uma classificação de acordo com o SRDC, então eu tenho os resíduos infectantes, os resíduos químicos, isso independente da apresentação que ele está, os radioativos, que são descartados de outra maneira, eles têm que ter aqueles containers para segurar a radiação, tá? Isso é muito comum de se gerar resíduo radioativo em locais que se tem o uso de radiação, tá? Uma radioterapia, por exemplo. Resíduo comum, que é igual ao nosso lixo, e o pérfuro cortante, tá? Então, são 4 grupos de ou 5 grupos de A E, tá bom? Que a gente vai ver um por um. Resíduo infectante, aonde eu descarto? No saco vermelho. No começo da pandemia de Covid, tudo era descartado. Todo esse isolamento que a gente vai ver, todo esse avental, touca, máscara, gorro, luva, tudo era descartado no resíduo infectante no saco vermelho.
E aí é outra questão ambiental. O saco vermelho, por exemplo, ele pode ser confundido com saco de reciclável de plástico. Então, tem que ter muito cuidado com isso, né, com relação ao lixo, né? Então, já pensou se isso vai parar num abrigo de, de reciclagem e tá lá o catador, né, lá das cooperativas abre e tá lá um pedaço de material todo contaminado por Covid-19, por exemplo, de avental e tudo mais. Ou pior, ele acha um feto, né, menor de 500 gramas ou menor de 25 centímetros ou com uma idade gestacional menor que 20 semanas, pode ser descartado dessa forma no lixo vermelho infectante. Ou vai lá, ele pega e ele abre uma peça anatômica que tem membro que foi descartado lá nele local. Ou uma bolsa de sangue vencida. Imagina se isso vai parar numa cooperativa. Então, olha a responsabilidade que a gente tem. Toda e qualquer coisa ligada a isso que foi que eu falei, a gente descarta no saco vermelho que tem o símbolo de infectante. Então, o feto, com essas características, as peças anatômicas, mão, amputação de dedo, pé, braço, perna, e a bolsas de sangue vencidas, contaminadas ou que eu não usei ela por completo, tá? Geralmente o banco de sangue tem aquelas bombonas, umas caixas plásticas branca com a tampa vermelha. Essa é a forma mais correta de se descartar. Então vai jogar essa bolsa de sangue dentro dessas bombonas que são de plásticos para não ter o risco ainda assim dela extravasar para o meio ambiente, tá bom? Aí isso é passado por um processo de esterilização antes de ir para um abrigo, para um aterro sanitário, tá bom? Resíduo infectante, ele fica no saco branco leitoso de infectante, né? E aí tem uma outra mudança, então o que antes, por exemplo, da Covid era no saco vermelho, ele volta a ser no saco branco leitoso, tá? Então, tudo que entrou para dentro do paciente, ou que eu tenho contaminação de sangue, por exemplo, ou secreções, eu vou jogar no saco branco leitoso. Então, uma sonda que eu aspirei, o material de inalação, catéter central, PIC, luva com sangue, curativo com sangue, a bolsa coletora, a gente vai estar, até mesmo a bolsa coletora, porque a gente não vai desconectar essa bolsa coletora da sonda de alívio, por exemplo, ou da sonda de demora, então tudo isso vai junto para o saco de lixo branco com símbolo de infectante, tá bom? Resíduos químicos, ou a caixa laranja ou saco laranja. Então, a caixa laranja eu vou jogar ampolas vencidas, ampolas com resto de medicação, aquela ampola que ficou resíduo de medicação, mesmo que eu aspirei essa ampola inteira, eu vou jogar dentro da caixa laranja. Então, produtos químicos do laboratório, medicação que não foi utilizada ou que está vencida da farmácia, por exemplo, pacientes que estão fazendo quimioterapia. Então, 48 horas ele elimina endoquimioterápico. A fralda que ele usou, o avental, o absorvente que caiu, avental, a fralda e absorvente, 48 horas após o início da quimioterapia, eu jogo num saco laranja com o símbolo de químico. Ou se respingou alguma quimioterapia no avental, vou jogar também nesse saco laranja. Depois de 48 horas, esse material, a fralda, o absorvente e o avental descartável vai para o lixo comum. Se a gente for pensar, na nossa casa a gente joga onde? A fralda, absorvente ou qualquer outro produto no lixo comum. Então, não é porque está no hospital, que está contaminado, está não sei o quê. É lixo comum, tá bom? Isso a legislação prevê, tá bom? Que foi o que eu falei, tá vendo? Ó, a fralda, o absorvente dos pacientes,
A luva, o avental, mesmo de pacientes em isolamento, exceto isolamento por Covid-19, eu vou jogar tudo isso no saco comum, no saco preto. Covid-19 eu jogo no saco branco leitoso com o símbolo do infectante, porque é por conta do risco maior de contaminação, tá bom? Poda de árvore, o resto de dieta, aquele equipo de dieta, a bolsinha da dieta, o frasquinho da dieta vai para o resíduo comum. De novo, se a gente for pensar na nossa casa, a gente joga no lixo comum. Ah, professor, e se o absorvente estiver lá com sangue, porque a paciente está menstruada? Vai para o lixo comum, tá bom? E os restos de alimento também. Alguns hospitais estão fazendo a questão da compostagem, o que é muito, muito, muito legal. Por quê? A gente consegue diminuir o peso do resíduo comum, a gente contribui para o meio ambiente, e isso as empresas que fazem a compostagem vêm buscar no hospital aqueles barris, e isso vira adubo, então isso reverte para a gente recebe o adubo, pode dar para o colaborador, fazer uma horta orgânica, enfim, dá para fazer bastante ações com esse adubo que se recebe. É muito, muito, muito legal. Resíduos pérfuro cortante, que é a caixinha amarela, que a gente conhece bem. Então, agulha, seringa, material de punção, bisturi, lanceta, tudo que tiver agulha que teve contato com o paciente e que tem risco da gente se perfurar, vai para a caixa amarela. Existe um limite de segurança, essa caixa não é para ser ultrapassado esse limite, tá? Não adianta ficar socando, porque vai ficar com ponta para fora e aí o risco de contaminação é grande. Sempre pegar pela alça e nunca, sob hipótese nenhuma, depois de fechada a caixa, você coloca fita crepe para garantir que a caixa esteja fechada, ela não vai abrir, tá bom? E por último, mas não menos importante, os recicláveis. Então, tudo que dá para reciclar, vamos reciclar? Vamos. Só cuidado, porque alguns produtos hospitalares que vem, por exemplo, aquele quaternário de amônia que a gente viu na aula passada, a própria embalagem dele, mesmo sendo de plástico, ele tem um símbolo que diz que ele não é reciclável, então ele tem que ir para o lixo comum, tá? Garrafa de água, refrigerante, sacola, embalagens, produtos de higiene, de limpeza, brinquedo, plástico, saco vermelho. Vidro, saco verde. Papel, saco azul. Metal, saco amarelo. Tá bom? Então, a gente consegue reciclar. E lembrando, reciclando, a gente consegue diminuir o resíduo do ambiente hospitalar, controlar a questão do peso e principalmente a questão do meio ambiente, porque a gente é corresponsável, tá bom? Espero que tenham aprendido um pouquinho sobre a aula de hoje. Dúvidas eu estou à disposição e a gente se vê na próxima aula. Abraço a todos. Tchau, tchau.